E eu fui nas igrejas evangélicas. E nas igrejas evangélicas eu via coral cantando, todo mundo sorrindo. A única coisa que ficava em mim é: esse povo é feliz, caramba. Mas é flu. Não tem poder, não tem... Não me atraía. Mas eles eram felizes, eles tinham uma alegria diferente. Mas nada que... Eu dizia, eu não queria filosofia, eu queria poder sobrenatural. Eu queria adentrar no mundo de poder sobrenatural. Bom, aí a vida que segue, aconteceu um acidente comigo e comigo e com a minha irmã um mês depois. No caso, eu estava com uma arma na mão, eu atirei uma pessoa por acidente mesmo, escapou a um tiro e a pessoa morreu. E eu invoquei os guias, ali eu orei com toda a força na fé do espiritismo que até então eu tinha. E não houve resposta, a pessoa morreu na minha mão. Ali eu me levantei e disse: Deus não existe. Se ele existisse, ele tinha me ajudado. Não é razoável isso, não está correto isso. E aí eu me tornei muito duro de alma e não fui mais nada. Fiquei completamente ascético e out. Quantos anos você tinha? Nessa época, 14 para 15 anos. Meu Deus, super jovem. Muito jovem. E aí eu mergulhei no mundo no mundo da darkness, no mundo da galera do mal. Drogas, bebidas, amizades que vendiam drogas. Na época nós tínhamos a Revolução de 64 ainda, vendendo armas para guerrilha, lá no Bico do Papagaio. A gente tinha uma coisa muito pesada. E meus amigos viviam nesse ambiente dúbio. E aí acontece que a turma com quem eu andava era uma turma muito pesada. Eu contei aqui para o Theo no último podcast, um dos meus amigos, eles sequestraram um caminhão de droga e trocaram por cocaína na Bolívia, e o pessoal da Bolívia passou as armas para a guerrilha brasileira. Meu Deus. E depois eles foram pegos, quebrados e estourados, enfim. E depois se converteram e participaram conosco do nosso primeiro grupo de evangelização e de trabalho. Muito bem. Aí a minha conversão começou com um bêbado, que a primeira vez que eu vi Bíblia e igreja. Eu estava num centro espírita com a minha mãe, pouco antes da experiência do acidente. E aí entra um bêbado, um centro espírita sujo, bem num bairro longe, entra um bêbado e o pai de santo estava lá fazendo a incorporação, e um altar bem grande com animais sacrificados e etc. Ele chega e o bêbado chega e senta ao meu lado, levanta, olha para todo mundo, umas 30 pessoas. Ele caminha e vai lá para perto dos pais de santo, bate a mão no altar e fala: galera, Deus não está nisso aqui não. E pega o altar e joga para cima, o altar cai, ele vem e abraça, o pai de santo vem e abraça ele, o pai de santo estava bêbado, e cai os dois, o bêbado empurra, sai, e levanta e fala: Deus não está aqui. Aí nessa hora já estava todo mundo em pé, porque era uma briga, né? E ele diz: Deus não está aqui. Vocês estão tudo enganados. Deus está lá naquela igreja ali, ó. Na frente da igreja tinha uma igreja presbiteriana começando, renovada. Era a igreja básica, recebeu o avivamento, saiu um grupo renovado e eles começaram a igreja lá naquele bairrozinho bem humilde, bem longe. Só que na frente tinha esse centro espírita. Ele apontou e disse assim: Deus está ali, ó. Deus está naquela igreja. Eu sou de lá, eu sou desviado, eu tô bêbado, eu não devia estar bêbado não, mas eu bebi umas, vim aqui só para falar para vocês que Deus está lá. Acabou tudo. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Cara, aquilo entrou em mim que eu nunca mais esqueci. Eu lembro da figura dele, eu lembro dos detalhes. Deus está naquela igreja. Aí eu comecei a pentelhar minha mãe. Que história é essa? Por que Deus está lá? E que igreja é? Aí isso mexeu comigo. Passa-se mais uns 2 anos, meu pai recebe meu pai plantava muito, e numa das lavouras
veio os gafanhotos, uma nuvem de gafanhoto, e corta a lavoura inteira. Muita macumba, muito trabalho, o local estava amaldiçoado. Gente, 4 horas da manhã eu acordei, aquela confusão lá na sede, caminhões e caminhonetes, vamos para a lavoura. Aí eu entrei, subi sem saber o que ia acontecer. Chegamos na lavoura, uma coisa negra, de fora a fora. Eram gafanhotos escuros, batendo as asas. Quando eles batem as asas, eles acionam o corte que eles têm. E eles cortaram a lavoura do meu pai. Em 6 horas, meio-dia, 10 horas da manhã já não tinha mais nada. Só que esses bichos, lavoura gigante, só que esses bichos, eles passavam e paravam numa cerca que o vizinho era muito amigo do meu pai. Era um senhor evangélico que a gente não sabia nem imaginar. Nossa. Eles não passavam e morriam ali. Morriam. Então, eu fiquei ali olhando, andando naquela cerca. Meu Deus, aí eu perguntei, pai, por que esses gafanhotos não entraram da cerca do seu Agostinho? Meu pai falou, cala a boca, menino. Seu Agostinho tem uma reza que ninguém pode com ele. A reza? Aí eu cheguei em casa, mãe, meu pai falou, seu Agostinho tem uma reza forte, por que não chamou para rezar aqui então? Seu pai acreditava, até ele acreditava. Até ele né? acreditava. Sabe o que aconteceu? No domingo, o seu Agostinho estava lá, explicando o que reza era. Abriu a Bíblia de cabeça para baixo, deu para minha mãe ler e cantou um hino, que é a primeira vez que eu ouvi uma música cristã. Foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi. Lembra? Conhece? Só não vou cantar pra não estragar o... Meus pecados, por favor. castigados em Jesus. É uma musicazinha que sertaneja, fica bonitinha. Não, isso daí é fica demais. ótimo, o hino é até antigo, né? Bom, meu pai chora, minha mãe chora, e eu não entendi quase nada. Segunda vez. Terceira vez, o reverendo Vadislau pregando no acampamento, eu comecei a ligar as coisas. Terminou o culto, todo mundo foi embora, estava lá no acampamento. Eu falei, eu não vou sair daqui, eu vou ficar quietinho pensando. Na hora que o reverendo fez o apelo, quem quer aceitar Jesus? Eu fui. E a Margarida... Não é muito comum, né? Não era. Presbiteriano. Não, e os meninos já eram evangélicos, então eles acharam que não tinha nada a ver com eles. Mas eu era um pecador desgraçado. Falei, eu tenho que ir, se é que tem esperança pra mim, né? Eu já estava me sentindo podre, não tem esperança pra mim. Não, Já estava impactado também, né? Imagina. O bêbado que falou da igreja... A morte do Senhor na minha mão, o bêbado, a minha mãe, a minha irmã, perdão, já 1 mês em coma profundo, num acidente de carro, muita coisa. Mas de vez em quando eu tinha uma luz que tinha esperança. Talvez você, amigão, de vez em quando você tem uma luz, pode ter uma esperança, mas a maior parte das vezes é tudo escuro dentro de você. Eu sei o que é isso, eu vivi isso. Eu sei o que é isso. E aí um dia eu levantei, a primeira oração que eu fiz na minha vida foi muito honesta. Deus, eu acho que o Senhor não existe, não. Sinceramente, eu não acho que você existe, não. Mas se existir, me dá uma chance. Deixa eu entender. Assim, fala a minha língua, eu não vou nunca te alcançar, mas o Senhor pode vir me alcançar. Essa foi a primeira oração que eu fiz. E desliguei. Com sinceridade. Com toda a sinceridade da alma. Jovem ainda. Jovem, aí 15 para 16. Aí, naquela noite, ele prega o evangelho, conta a experiência dele, mexe profundamente comigo. Todo mundo saiu, foi para os seus dormitórios e eu fiquei ao pé daquela fogueira. Gente, de repente, veio uma luz. Eu achei que eu tava louco mesmo, sabe? No início eu falei, agora que eu pirei mesmo. O pessoal falava que eu era meio doido. Tinha uma fogueira nesse acampamento. Tava uma fogueira, tinha luz, tinha um riacho assim perto, a areia limpinha, branquinha, linda. Um lugar lindo, 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 lindo. Eu tava ali naquela fogueira, sozinho. De repente veio uma luz. Eu tava orando, assim, orando não, eu fechei o olho e só fiquei ali, não sabia orar, fiquei quieto. Veio uma luz e uma voz, e aquilo ficou a noite inteira comigo. E eu ouvia como se fosse uma voz de um anjo. Eu entendo que era Jesus, pessoalmente
Para mim, ele era Jesus. E falando o evangelho de Mateus para mim, do capítulo 24 em diante, versículo por versículo, eu vi aquela voz. E ele falando, eu morri por você, eu te amei. Parece que chegou assim e a pessoa falou, vou te explicar tudo. E me explicou tudo. E aí o evangelho de Mateus. Próxima coisa que eu me lembro foi uma mão me bater 6:30 da manhã. Era um amigo que falou, você está fazendo aqui até agora? Você não dormiu? Não, eu fiquei aqui. O que aconteceu? Não sabia o que falar. Eu falei, eu vi Jesus. Aí, o quê? Tá Eu vi louco, Jesus. né? Aí acabou. Você é maluco, você ficou doido mesmo. Eu vi Jesus. Aí ele me deu uma Bíblia e falou, lê aqui, a Bíblia pode te ajudar a não pirar de vez. Bom, foi assim que começou. Ali realmente eu tinha me convertido, me tornei uma nova pessoa. A ira, a raiva, a mágoa, a dor. Tinha muita dor dentro de mim, muita dor dentro de mim. Tinha muita escuridão. Eu via vultos, eu via entidades, vozes que falavam comigo. Eu via, aquilo sumiu.